Vamos conversar hoje com a atriz Clarice Carvalho. Aos 40 resolveu mudar e se matriculou em um curso de teatro. Se apresenta pra gente, Clarice. Exatamente essa loucura, Ronaldo. O que acontece? Depois de muitos anos, né, de bancária, trabalhando sempre na área gerencial, na área financeira. Fui gerente de banco, gente. Fui gerente de banco. E como é que larga um banco para trabalhar com teatro, hein? Pois é, mas aí na verdade o banco foi uma necessidade, eu acho até da minha geração, de ter um trabalho fixo, né? Você vem de uma família, que é o meu caso, que falava assim, que é isso, eu quero fazer, eu sempre falei, quero fazer teatro. Você tá doida, minha filha? Vai arrumar um serviço pra você. Era isso que eu ouvi. Vai arrumar um serviço. E aí não tem jeito. Quando eu tinha, acho que 14, 15 anos, eu fiz o primeiro teste, acho que foi da primeira turma do curso do Cefá, do Palácio das Artes. E quando eu falei, eu passei. A minha família disse não, eu nunca esqueci isso. Então, aquela coisa que sempre teve ali, aquele desejo, fazer aquilo acontecer um dia. Então, assim, eu sempre estive perto da arte, então eu sempre gostei de escrever. Então eu ia lá com os meus textos, metendo poesia e tudo que eu podia, né? A gente vai ali. A atriz estava lá adormecida, né? Adormecida, mas eu fui na hora de fazer faculdade formal de administração, comércio exterior, arrumava alguma coisa ali para poder fazer uma cena. eu já coloquei um pano de mesa vermelho, fui fazer Hilda Hilst, um texto dela. Você fazia teatro na escola? Sempre fiz, desde criança. Eu escrevi a dramaturgia da formatura da 4ª série. Eu atuei, escrevi e, assim, de certa forma, dirigi o teatro. Vai fazendo então, assim, tudo, né? Essas coisas. Mas eu entrei no CPT. Aí eu fiz centro de pesquisas teatrais. Então, assim, eu fui bem metida porque eu estreiei e eu senti aquilo ali, do grande teatro do SESI Minas. Na hora que eu senti tudo aquilo, eu falei, opa. O CPT é do SESI Minas? Não, o Centro de Pesquisas Teatrais, ele vem do Ronaldo Boschi, da família do Ronaldo, que é fundador. Então, que assim, pessoa de mais de 40 anos de teatro já faleceu. E a família, né, Luquini Boschi, tomam conta hoje, as filhas, a Roberta, a Jordana, a Joselma, que foi esposa do Ronaldo. Então, eu fiquei com eles lá eu fiz 3 espetáculos com eles. Eu fiz Molière, eu fiz Brecht, que foi muito interessante, e fiz um texto do Ronaldo Brecht que você fez? A gente foi um compilado de textos, vários textos, fragmentos. Que aí, fragmentos de textos, para aquela turma, né, de estudantes que estava ali. Depois eu fiz um do Ronaldo Boschi, que foi censurado. A gente não estreou. Era o texto Beijo na Boca. Mas assim, você ensaiou? Ensaiamos, saiu nas mídias o Beijo na Boca, porque lá tinha, né, por exemplo... Quando foi isso? Isso foi em 2013, 2014. Mas a censura já tinha passado. Mas foi, sabe por quê? Porque dentro do curso adulto tinha uma garota de 14 anos. E existia um selinho numa outra garota. E aí a garota contou para os pais no dia da estreia. Foram lá no Conselho Tutelar, fizeram uma confusão. Enfim, a gente estava em todos os jornais como o beijo que não aconteceu, o beijo censurado. Olha, isso aí é até interessante. A gente estreou, a gente ensaiou e não estreou. O teatro, né, assim, o teatro ele permite isso, né, ele te dá, né, a liberdade de trabalhar sem a censura, né? E aí vem porque infelizmente nos anos 2000. Nos anos 2000, e esse espetáculo fazia parte, inclusive, se eu não me engano, nos 40 anos, era uma mostra do Ronaldo Boschi, que já tinha falecido. Então tava lindo o SESI Minas, era um texto dele, nunca tinha sido montado. E não foi, fizeram montagem, a gente não estreou. Mas comecei lá e tal, que me deu aquela vontade, me deu toda uma estrutura ali para gostar ainda mais do teatro. Só que ainda era um curso mais livre. Eu fui pro profissional com o Rick Alves. Aí eu fiquei lá com o Rick 1 ano no curso. E aí que acho que a grande virada foi realmente fazer o teatro no chão do teatro. Ver o teatro acontecer de fato na artesania, que foi o Arena, né?
O Arena, a Escola Livre de Artes, a Arena da Cultura é um patrimônio dessa cidade. Porque quando você pode experimentar o teatro a qualquer idade, e ali essa descentralização, eu acho ela super importante. Você fez ali no FAC mesmo? Eu fiz no NUFAC. Tá. Então, assim, eu tive oportunidade. Que ali é interessante, que reúne as pessoas de diversas áreas da cidade, né? Sim. Então, você tá em contato ali com a cidade, né? Com a cidade, com a faixa etária, com os artistas de várias regiões. Aí você vai conhecer o que eu fiz a Arena também, mas eu fiz a Arena em 98. Não conta a minha idade, viu? Mas foi em 98, foi um momento muito bacana, assim, meu start foi no Arena e foi sensacional. E hoje eu vejo, né, algumas pessoas que têm conversado, o Arena faz parte da história, né? Tanto na música, no teatro, no circo, na dança. Foi incrível, né, pra mim conhecer as pessoas que eu conheci, as oportunidades que eu tive de fato como profissional, antes mesmo de ser, de fato, ter o registro, ter cursado. Eu fiz 4 anos de teatro. Foram literalmente 4 anos estudando teatro. E o Arena, ele me abriu portas incríveis, porque fazendo uma produção do Arena, inclusive de um grande diretor, Valber Palmeira, querido amigo, eu adoro, sou amigo de muitos anos, a oportunidade que eu tive, eu fiz o Don Quixote como atriz convidada. Eu assisti Don Quixote. Você assistiu? Eu não lembro de você no Don Quixote. Eu tava lá. Eu não lembro de nada, nem que eu comi de manhã. Mas o Don Quixote, eu ficava no núcleo das lavadeiras, né? Que tinha assim. Realmente tinha. Eu tava ali. Eu assisti no Teatro Marília. Você assistiu no Marília? Marília. Mas foi no FIT, porque a gente fez o FIT. Não sei. Então fez logo quando a gente estreou. A gente estreou, foi no Marília. Foi na estreia. Foi na estreia mesmo. Estreou lindamente, com aquele monte de catavento em cada uma das cadeiras. Aquela beleza do que é o universo do Don Quixote. Então eu tive essa oportunidade de fazer FIT. E lá também com o Valber eu fiz o quê? Virada cultural, com a Preguiça de Deus e do Diabo, que era uma adaptação dele para a Farsa da Boa Preguiça, do Suassuna. Gente, que universo delicioso. E em todos eles eu pude juntar as duas paixões, o teatro e a música. Então, assim, experimentar a minha voz, ter tido a oportunidade de fazer preparação vocal com gente muito boa, que foi a Ana Carolina, a Ana Carolina de Paula, que foi nossa preparadora. Professora incrível, né? Ela, inclusive, era do coral lírico do Palácio. Então, assim, foram grandes oportunidades ali, me formei ali, e assim, a questão gerencial que tenho lá do outro trabalho me ajudou muito para poder viabilizar o desejo de fazer teatro. Mas você, durante um tempo, fazia teatro e trabalhava no banco, ou você saiu do banco para trabalhar? Eu saí. Você saiu e foi direto para o teatro? Eu saí porque eu sabia que eu precisava de estudar de fato. Para fazer teatro, eu precisava de me dedicar. E isso eu fiz. Então, assim, a questão com o teatro foi importante também eu trazer uma bagagem dessa questão gerencial, dessa formação, porque a questão da produção, né, Ronaldo? Sim. É a coisa que eu mais detesto fazer. Não me chamem, não quero fazer mais. Você já faz fiz, que chega. E eu acho que assim, não existe mais hoje esse artista que ele é só artista. O artista tem que ser o produtor, ele tem que ser essa cara do novo artista, né? Que tem que ser produtor, ele tem que, né, se atrever ali nos figurinos. Eu acho que, principalmente a gente, né, que vem de uma... Faz o teatro ali sem os recursos, né? Então a gente precisa colocar a mãozinha na massa para ver a coisa acontecer. E a transformação das coisas. Aonde que você vai encontrar, por exemplo, hoje, que Marias, eu tenho resquícios de cenário. Nós vamos falar sobre Marias. Don Quixote. Você tem uma ideia? Você vai criando um acervo, né? Eu vou transformando as coisas. Produzir é muito difícil, principalmente quando a gente não tem dinheiro. E assim, estar nos lugares, estar nas mídias, fazer com que você vai, produz, ensaio, não paga ninguém, ensaio, né? Não paga o cachê de ensaio pra ninguém. Isso me deixa muito triste enquanto produtora. Mas eu sou uma pessoa que quero viver a arte. Então eu acho que essa artesania é muito importante para essa caminhada de 11 anos,
Pra eu me sentir de fato artista. Eu me meti em tudo, e uma trajetória sabe? longa, né? Assim, fazendo. E você fez o quê? 12 espetáculos em 11 anos de carreira, quase um por ano. Pois é. Teve anos E que eu isso é fiz extremamente 3, complicado, cara. né? Você ter uma produção, principalmente nos dias de hoje, né? Questão da bilheteria, né? Da própria produção, da falta de recursos. Teve uma pandemia aí, né? Estamos no final de uma pandemia, não sei ainda, né? Mas... Nossa, foi muito difícil, viu, Ronaldo? Essa pandemia, então, foi uma loucura. Porque eu tava no auge mesmo, assim, com vários trabalhos acontecendo. Tinha 3 trabalhos funcionando, né? Trabalho na música, trabalho no teatro, tava tudo funcionando aqui. Fechou tudo. Quando entrou a pandemia, eu ia para Curitiba, que a gente tinha acabado de ser selecionado do Festival Fringe, Festival de Curitiba. Sim. Que é o maior festival de teatro da América Latina, gente feliz. Sim. Vendi o Marias para empresas, para ganhar dinheiro, conseguir grana para comprar as passagens aéreas da equipe, conseguir o Airbnb do povo lá para a gente poder ficar. Já estávamos vendendo ingressos em Curitiba. A gente feliz. Paguei a última coisa que era a hospedagem. E aí alguém me liga, que foi minha amiga, Verônica Tanuri, me liga e fala assim: Cláudia, você viu? Não vai ter mais festival não. Eu falei: como assim não vai ter mais festival? Pandemia. Eu falei: que pandemia? Vocês estão ficando doidos, que tava ali o coronavírus. Mas eu falei: não tô preocupada com isso, eu vou viajar. E isso era o quê? Faltando 10 dias para eu viajar. Ai, foi muito decepcionante. Foi muito decepcionante. E viver esse período sem recurso, né, Ronaldo? Viver esse período. Principalmente para quem trabalha só com a arte, né? Nesse momento tem meio que reinventar, né? A pandemia vem também nesse momento também e acaba causando uma transformação, né? No modo de fazer arte, né? Sim. Eu falo porque lá no Encruzilhar a gente formou o coletivo pouco antes da pandemia, assim, acho que num dezembro, sei lá, novembro. Aí no início do ano que aconteceu tudo. E a gente teve que ir ali no virtual, né? Ver que reinventar ali no virtual, começar a fazer algo no virtual. Que por um lado foi até bacana, assim, a gente explorou muito desses recursos, né? Videochamada, vídeos, enfim, a gente fez muitas coisas. O lado bom acho que permaneceu, ficou, né? Porque isso é o tipo de coisa agora que a gente já encontrou como facilitador. Vamos fazer uma videochamada e a gente resolve tudo. Mas assim, foi muito doloroso isso também. E aí vem as premiações. Me fala sobre suas premiações. Você ganhou lá o Simpark. Eu não ganhei o Simpark, Simpark não. Eu fiz o festival. O Festival Nacional. Não. Eu vi lá no seu release. Tem os... Eu tenho Copasa Simpark. Copasa. Isso, eu fui Copasa indicada. Eu fui indicada pelo espetáculo Bloco Deus Sozinho, que era o texto e direção do Jordão Baesso. A luz linda do Valber também. Valber Palmeira tá comigo lá. Eu, como atriz do espetáculo, eu era atriz, produtora do espetáculo e assistente de direção. Então, você teve uma indicação. Tive a indicação. Esse espetáculo ele estreou em 2018 e aí era inédito. Aí em 2019 eles faziam a avaliação dos espetáculos do ano anterior. Eu fui indicada como melhor atriz coadjuvante. E era uma comédia. Então, assim, eu não fui indicada como melhor atriz de comédia, tem essa categoria. E eu achei muito interessante. Foi uma indicação que assim, eu recebi muito feliz, até porque... uma indicação significa que alguém tá notando o seu trabalho, né? Exatamente. E eu tô ali fazendo o meu trabalho com tanta vontade, com tanto amor, que bom que tá chegando nas pessoas que tem qualidade de trabalho. Então, isso... aí eu não ganhei, ok? Né? Mas eu acho que a indicação é muito legal ganhar, né? Eu imagino que eu nunca ganhei prêmio nenhum, tá? Mas eu imagino que é muito legal você ganhar o prêmio. Super de boa, porque mas eu me sentia... É interessante você ser indicado também, né? As pessoas saberem do seu trabalho, né? Eu me senti muito privilegiada. Porque eu só olhava e falava assim: gente, eu acabei de entrar no teatro, eu entrei no teatro em 2012, quem sou eu na fila do pão? E aí você já está ali sendo vista, é muito bom. E ano passado, que foi o retorno, né, do Marias. Foi ano passado? Foi, ano passado que nós retornamos. A gente fez a campanha de popularização com Marias em 2020. E aí ia para Curitiba, não fomos. Parou, e aí eu tinha inscrito nesse festival. A gente foi selecionado nesse festival nacional lá de Conselheiro Lafayette. E fiz vários espetáculos em várias categorias. Eu ganhei como atriz dramática. E olha que coisa interessante, né? Porque numa outra eu tinha uma personagem tão
pro lado da comédia mesmo, né? E eu acho que eu funciono muito bem na comédia, mas funciono também no drama, porque é a questão de ser artista mesmo, né? A gente vai experimentando, porque é muito intensa essas emoções. O Marias, vamos falar sobre o Marias então? A gente tá falando, né? Já falou várias vezes aí dele. O Marias é um texto seu. Como é que surge o Marias? Ai, como é que essa virei atriz, aí começo a escrever, você já tinha alguns rascunhos, como é que é isso? Não, Marias não tinha rascunho, e se não fosse um projeto assim, que chegou até mim, um pedido muito afetuoso, eu não ia escrever sobre violência. Quem que fez o pedido, gente? A dona Vilma Trindade, mãe da Milena, que fazia comigo Don Quixote. Ela fez o Don Quixote e tal, e não estava fazendo mais teatro. A Vilma me entregou um manuscrito do livro que ela escritava lá, manuscrito mesmo, uma parte datilografada, outra escrita, assim. Você podia ler, porque eu queria tanto, quem sabe não dar teatro, para minha filha voltar a fazer teatro. Era isso, e eu tava fazendo outro espetáculo. Falei com ela, não posso ler agora, mas depois eu vou ler, com todo carinho, prometo ler com carinho. E li o texto dela, e fui vendo daquele texto que tinha muito potente. Era a questão da observação dela sobre a violência que as mulheres sofriam. Vilma era uma mulher carioca, ela é uma mulher carioca. E ela morou no Rio de Janeiro, em periferias, morou no Espírito Santo também. Ela é uma artista, era uma cantora, viveu disso. E ela observava o quanto as mulheres sofriam, né, com as relações sendo silenciadas pelos maridos, questão do machismo mesmo, que está ali arraigado na sociedade, e quanto aquilo era difícil, e o que essas mulheres passavam, até com outras mulheres, esse machismo, né, que também está entranhado na gente, na rivalidade. Li o livro de Vilma, que tinha várias outras coisas, até conotações, algumas questões religiosas, que isso é dela. Eu li, falei, isso aqui é muito potente. É sobre isso aqui que a gente vai escrever então. E aí foram 4 versões até ali, de chegar daqui tá, porque quem sou eu para falar desse lugar de violência? Não que eu não tenha sofrido, não sofri violência física, mas ser mulher, a gente tá sujeita a isso o tempo inteiro. A misoginia é uma grande violência, sabe? E aí o que acontece? A gente teve no processo com Marias, por isso que dá para falar de violência e romantizar. Como é que nós vamos fazer isso? A gente vai mostrar ou não vai mostrar? Não tem como falar de violência e poetizar isso. Nossa. Fingir que mostra. Então mostra. Então Marias, assim, ele é bem direto naquilo, na fala que tem das personagens, são muito bem construídas. O Ronaldo fazendo o Beto, a Milena fazendo a Maria. Não é esse Ronaldo. Não sou eu. E eu fazendo a Berenice, que faço a sogra. Ai, gente, ninguém merece essa sogra. Mas assim, eu peguei muita coisa, muita referência da minha mãe, das falas, porque não é só sobre a violência nesse local do homem para a mulher, a violência que é ser pobre nesse país. Tem as pequenas violências, né, que a gente vai sofrendo ao longo, né, da vida. Olha, né? É no supermercado, é no ônibus, né? É o vizinho, né? A gente tá falando ainda há pouco sobre vizinho, né? Sim. É a escassez. Marias, eu acho que fala muito essa violência que vem do homem, mas que vem da sociedade, que vem da pobreza, principalmente, da escassez. A minha personagem, por exemplo, eu pego coisas que a minha mãe dizia, que eu coloquei no texto, quanto que era importante ter uma casa com laje, com água, porque ela veio do interior onde mas ela lavava. Das nossas gerações mesmo, assim, dos pais, assim, nossa, assim, de ter casa. Sim. Né? A segurança na vida era ter casa. Ainda ter casa, né? Ainda ter casa. Só que eu acho que para as novas gerações, talvez seus filhos, meus futuros filhos, ter um imóvel vai ser complicado. Graças a Deus, pelo menos um filho meu já tem, tá? Nada mais potente do que a vida real. Então, para mim, é uma ferramenta, a experiência que eu já trago como mulher. Então, eu não entrei no teatro, por exemplo, aos 40 anos. O teatro sempre esteve comigo. E eu tô trazendo essa bagagem. E Marias,
como você disse, é uma alegria você poder ganhar um prêmio com um espetáculo que você escreveu, que você está lá atuando, que você produziu, que você fez assistência de direção. Eu fiz música para o Marias, porque dramaturgia, aquilo, né? Exatamente, tudo. Aquilo estava ali e tão próximo de mim e com um desejo tão grande de realizar, pela importância do trabalho. É muito importante falar de violência contra a mulher. É uma luta diária que nós mulheres passamos todos os dias para não sermos mortas. A gente não tem sossego, não existe lugar seguro. Os números já dizem, Marias, a gente está ali também para dizer isso. Não tem lugar seguro para nenhuma mulher no Brasil, como em outros lugares do mundo. Então, assim, é muito sério. E essa violência que nos chega, ela só vem porque somos mulheres. É pelo simples fato. E aí, em julho do ano passado, a gente retornou com Marias. E nesse festival, eu fui premiada como melhor atriz coadjuvante na categoria Drama Nacional. E assim, foi uma sequência de felicidade, né? Porque se tem uma... E agora você está em cartaz com Marias de novo, né? Agora na campanha. Acabei de voltar, a gente fez a campanha. Você fez assim, teve 2 vezes na campanha, né? Porque você teve também com a Ópera Massacre, né? A Ópera Massacre, eu não falei de vocês. Não falei ainda. Vamos falar da ópera então, porque eu assisti a ópera. Eu assisti a ópera e me enganaram, gente. Ninguém enganou, ele achou que era ópera. Me enganaram. Não é ópera. Eu fui esperando, mas não vou contar, vocês têm que assistir. Assista, um texto. O que acontece? Na vida da gente, olha pra você ver, eu fui recebendo presentes. Foi que novembro de 2021, eu fui stalkeada pelo Gustavo Dess. Ele me viu no Instagram e falou, gostei dessa garota, graças a 2021, Deus. Né? É mesmo, eu conheci ele no Réveillon. Exatamente. Você tinha recém conhecido ele. Sim, e aí eu adorei o texto. Ele falou, você pode ler? Eu falei, vou ler, claro. E ele falou, eu quero montar um texto que eu já fiquei assim, paralisada pela inteligência, a textualidade, a riqueza que o Gustavo tem enquanto dramaturgo. Eu acho que daqui, sinceramente, o Brasil vai ter um grande dramaturgo, ele já é, mas as pessoas vão conhecer a dramaturgia do Gustavo. E a gente estreou em junho, um mês antes de eu ganhar o prêmio lá do Marias, em julho. Foi maravilhoso, fizemos uma temporada incrível. Passamos por 3 teatros. A gente fez Valorec, Funarte e Feluma. Feluma, eu nunca fui pro Feluma. Sou louco pro Feluma. Fiquei louco pra ir lá ver vocês no Feluma, mas eu não consegui. Feluma, um luxo, uma delícia de teatro. Foi até um dia de chuva, eu acho. Foi maravilhoso. Olha, eu não consegui. Ópera. Mas eu assisti agora no SESI Minas. Foi tudo de bom, ópera. Pra mim, reconhecido as pessoas, uma galera jovem incrível, todo mundo afim de fazer teatro. O Gustavo, maravilhoso. E o ópera é uma tragicomédia deliciosa, onde eu vivo a Brienne Willard, que vocês precisam ver. É engraçado, não é? A Brienne é bem louca. Mas só que esse lado de dizer Brienne é louca, até eu tô pegando, que é o lugar da mulher ser taxada como louca. Porque, incrivelmente, naquela família, ela é a única que não tem lugar para sentar. Porque ela não senta à mesa, né? É uma mulher. O tempo inteiro nós estamos falando sobre a loucura. Uma angústia que treina. As cadeiras vão aparecendo. É o spoiler, gente. Vão aparecendo cadeiras e nunca sobra uma pra Brienne. Pra personagem. E ela tem essa fala muito importante. A Brienne está de vermelho. A Brienne, pra mim, ela é uma personagem política. Ela tem várias questões. Ela vai jogando umas coisas assim no meio ao longo do processo. Ela né? tem assim, uma paranoia com guerra. É uma mulher sofrida. Ela tem uma, né? A gente, vamos falar, já que é spoiler, existe ela também um abuso, né? Que ela sofre também. Ela foi lambida. Ela foi lambida pelo doutor. Então, coisas desse tipo estão no ópera. Mas estão textos incríveis. Eu gostei também do ópera. São textos incríveis. Tem um, inclusive, vou fazer pra vocês, porque ele tem muito a ver. É a questão política, né? Vamos fazer esse texto, deixa eu lembrar dele aqui pra vocês. Se quiser, pode fazer no final também. Posso? Pode. Então ótimo. Que então eu faço o corte. Então ótimo. Então, assim, são textos muito interessantes. Tá, nós falamos sobre a Ópera Massacre, falamos sobre Marias, falamos sobre o seu
seu começo, né? E aí a gente falou também sobre produção. E você é produtora do Gabriel Lume, que também é um amigo, né? E eu vejo lá as produções que você faz com ele, assim, arrasa, né? O Gabriel Lume é um cantor novo aqui de BH. E você assessora ele. Como é que essa atriz produtora, trabalhando com com produto que não é seu diretamente? Porque uma coisa é quando a gente está fazendo uma produção de algo que é nosso, uma peça, um show, e como é fazer para o outro? O que acontece? Eu tenho uma relação maravilhosa, né? Com o Gabriel Lume. Wesley Neiva. Gente, Wesley Neiva e Gabriel Lume. Ele é artista plástico. Exatamente. O Wesley é o artista plástico, o Lume é o cantor. E pra você ver, isso aí já foi um nome que a gente escolheu juntos. Vocês criaram junto? A gente idealizou o show. Eu dei o nome pro show, que é o Sob a Luz de Betânia. Então, assim, foi difícil. Que é um show sobre Betânias que vocês fazem, né? A gente pega vários momentos da carreira da Maria Bethânia, do repertório da Betânia, o Gabriel faz essa releitura. A questão mais complicada, às vezes, é a gestão com equipe, né? Isso é mais difícil, enquanto produtora, às vezes, e principalmente sendo mulher, é ser ouvida. Porque, infelizmente, a gente tem homens dificílimos para poder ouvir a voz de comando de uma mulher. E enquanto produtora, eu preciso tomar decisões e que às vezes o artista, o músico que está ali, ele não consegue. Então isso às vezes é muito difícil. A minha relação com o Lume, maravilhosa. Até porque a gente fala de repertório, a maioria dos ensaios sempre foram feitos... Mas você é meio que diretora também, assim, né? Do espetáculo também, não é? Não, do espetáculo não. Valber fez a direção quando a gente foi pro teatro. Mas antes disso, obviamente, os ensaios eram feitos todos feitos na minha casa. Então eu estava ali sempre dando opinião sobre o que eu achava da música, de um andamento, sobre um arranjo. Porque mesmo que eu não seja musicista, não tinha até pouco tempo atrás nenhuma formação musical, eu sou uma pessoa que amo música. E eu realmente amo música popular brasileira. Aí depois disso que você quis fazer Palácio das Artes, então você fez essa formação recente no Palácio, né? Eu fiz a formação de musicalização lá no Cefar, no Palácio, porque tem hora que a técnica, ou de você ter algum conhecimento técnico, faz muita diferença para você me aprimorar, inclusive como compositora, né? Porque é legal você falar sobre compositora, porque você compôs uma música também pro Gabriel. Sim. E estava concorrendo, a gente é metido demais. Eu fui semifinalista do Festival Nacional da Rádio MEC, que era a antiga Rádio Nacional, que mostrava os grandes... Como é que fala? Não é mostrava, não. Esqueci a palavra. Tipo assim, lançava, é isso. Lançava os grandes músicos dos cantores da época do rádio, né? Essa rádio, ela existe e tem um festival. E aí eu mandei, as músicas, eu tava com um projeto com ele, com o Gabriel, de um EP, Da Montanha ao Mar, que era um desenho que eu fiz com as composições, que seria o caminho de Minas até o mar da Bahia. Os rios, as montanhas. Então é um passeio de Minas até o mar da Bahia. E essa música específica chama Derramando Água, que fala de Minas Gerais, né? É muito bonita. E aí essa música... sertanejão, assim, né? Uma aí viola, tem uma coisa meio... regional. Mas é um sertanejo meio saguarabira, uma coisa meio nesse... Aí. Mas não foi assim que eu compus. Na verdade eu compus uma mais outra regional. Música. Mas aí os músicos... Mas é isso também. Aí assim, eu fiz isso. E as coisas se transformam. Não, mas é isso mesmo. Eu também, quando eu tô trabalhando com música, né? As pessoas que vêm trabalhar, elas trazem também a bagagem delas, né? Trazem as referências delas. Sim. Você dá ali aquilo que o desejo, né? O que você quer, aquele direcionamento. Mas as pessoas também trazem. Que eu acho que isso é muito bacana também, que ajuda a transformar, né? Com certeza. Eu há muitos anos, né, que eu trabalho com Marcos, com Ronan, então eles trazem muitas referências deles também. Além de ser amigos, né, eles me conhecem também, sabem pro caminho que vai. Então eu acho que isso é interessante também, essa... porque assim, a gente faz uma mistura. A gente, na banda
né? Tem um menino que toca o violão, o Felipe, que ele toca viola lindamente. Então, assim, não tem como você falar dessa Minas Gerais, desse lugar que é o Derramando Água, sem colocar essa viola bonita. Isso, e é muito legal isso, porque meio que destoa. Assim, quando vocês lançaram, fizeram o videoclipe lá do Derramando Águas, é muito diferente, assim, sabe? Do que as coisas que estavam sendo pautadas, assim, naquele momento. Ele foi o quê? 2000 e o ano passado? Ou foi? 2021. 2021. A gente tá em 23, então, né? Tem um tempo já a música. Isso é a proposta de isso é pandemia. legal, assim, meio que destoando, assim, do que tá sendo produzido. Tem uma viola, né? É interessantíssimo isso. Traz uma outra sonoridade. É muito bom. Eu gostei muito. Gostei. E assim, a proposta... E aí você compôs a música. Eu fiz letra e música. Fiz letra e música. E assim, tem todo um trabalho na composição, que é uma coisa que eu gosto. E que me auxilia muito. Eu não sei trabalhar dissociada da música, inclusive como atriz. A música pra mim é que me inspira. Eu penso em música quando eu recebo um personagem. Qual seria a música? Ela me auxilia na composição do personagem. Então, assim, escrever dramaturgia, atuar, escrever música, pra mim tá tudo junto. Tá tudo junto. E aí você vê, tive essa oportunidade de ter sido semifinalista, porque esse festival foram mais de 4.000 canções, e dentro da categoria de música popular, que tava a Derramando Água, eu fiquei entre as 100. Agora imagina, num festival nacional de 4.000 músicas, você ficar entre as 100. E é muito legal isso, assim, porque na hora que eu entrei lá, né, pra poder votar em vocês, aquela questão toda lá, a gente vai ouvindo as outras pessoas também, né? E é muito interessante que você acaba conhecendo o outro também. Então, você ficou entre os 100, né? Mas acaba que outras localidades, outras pessoas, é uma visibilidade que a música ganha, né? É visibilidade. Eu lancei um EP em meu Deus do céu, não sei quanto. Eu lancei um EP há muito tempo atrás, aí Só um Beijo Me Fará Calar. E ele foi indicado também em um blog do jornal O Globo. Isso foi muito bacana, assim, sabe? Você vê lá sua fotinha lá, alguém te indicando. E é muito legal, porque as pessoas que foram, elas mandam mensagem. As pessoas que escutaram, mandaram mensagem. Olha que legal, não conhecia. Quando vai ter outro lançamento? Sabe? Sim. É legal isso, te dá força pra você seguir pros próximos trabalhos, ou seguir com esse trabalho, né? Exatamente. A gente precisa circular, né? Enquanto artista... A arte, ela precisa circular, né? Por mais que você produza ali... Você faz pro outro, né? A gente faz música pro outro também. Lógico que a gente faz com o intuito de nos agradar, né? De colocar pra fora uma criatividade, mas você faz pro outro no final das contas também, né? E isso é muito bacana. A arte, o tanto que ela é transformadora. E eu te digo, Ronaldo, tanto que... Ô Clarice, então pra gente terminar aqui, meu bem, é rapidinho mesmo. Deixa eu ver aqui. Você podia dar uma palhinha aí do texto, né? Uma palhinha do texto? Então peraí, vou qual texto? Óculos, De qual que você vai fazer? Eu vou fazer Marias pra você. Eu também quero Marias. Você quer Marias? Porque o texto é seu. Eu vou falar então. E é um texto forte, uma mulher forte, fazendo um texto forte. Então eu vou fazer o que os absurdos da minha personagem, Berenice. Uma palhinha, um pedacinho só das coisas que ela fala. Vamos lá, tá? Então peraí. Entrar na Berenice não é simples não, galera. Por acaso você sabe o que é passar fome, menina? Criar filho sem pai? Andar de del em del com os meninos nos braços? Pedindo ajuda pra um e pra outro e tomando não na cara? Se eu tivesse um homem pra me dar teto e comida, eu ia ser muito agradecida. Já lavei roupa pros outros, já fiz faxina, capinei lote, era tudo só por um prato de comida. Pra mim e pros meus meninos. E meu Beto? Foi só aprumar um tiquinho. Fez casa, foi pra você. Não me deixa entrar no teto dele. Eu nunca tive a sorte de ter um homem na vida. E eu sei que tem essa sorte. Trata de calar essa boca. Que eu não quero que meu Beto se zangue e resolva fazer um Chico Facão. Eu não quero ver filho meu preso por causa de mulher ingrata.
Maravilhoso! Gostou? Ai, louca! Ai, que bom, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite, fiquei muito feliz. Gente, esse é um vlog no YouTube que eu tô criando ainda. É um projeto piloto, eu tô chamando os amigos, artistas de Belo Horizonte, que eu amo também. E aí, deixa pra gente as suas redes também, Clarice, pro pessoal te achar. Ai, meu bem, é um prazer. Instagram. atriz_Clarice.Carvalho, Clarice com C. Eu vou colocar aí também na descrição do vídeo e também na tela. É isso. Lugar vai aparecer. No Instagram vocês me acham. Aí lá tem meu portfólio também no Instagram, que vocês podem acessar, me chamar para os trabalhos, viu? Manda jobs. Manda que é isso que a gente quer. Manda pix, manda jobs. Cinema, não esqueça de mim, que eu estou aqui. Galera, tá você pode seguir também Ronaldo Marques com 2 N's em todas as redes sociais. Ronaldo Marques, Ronaldo com 2 N's em todas as redes sociais. YouTube, Twitter, o que mais? TikTok. Você tem tudo isso? Nossa! Só não faço dancinha no TikTok. Ai, eu não tenho condição. Eu poupo o mundo dessa região. Ai, eu não tenho condição, eu não tenho força, pra te falar a verdade. Não tenho força.